Bom dia, tudo bem? Eu me chamo André, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 2012. Tenho experiência na área comercial. Hoje eu trabalho como consultor do projeto Mais Grãos, atendo 32 produtores na faixa de mais ou menos 5 mil hectares aí na região de Divinópolis e Pará de Minas. Vou estar respondendo aqui o questionário das estudantes Jéssica Alves e Welita Gabriela e vou poder tentar contribuir com as respostas aqui. Então vamos lá. Quais as principais observações em campo considera mais importante? O contexto como geral é o mais importante. Você tem que ter um princípio para você poder analisar realmente como está as condições de fertilidade do seu solo. Parte de uma análise de solo. Hoje em dia a gente já tem ferramentas para poder aprimorar essa análise, que seja via uma agricultura de precisão, uma análise de DRIS, uma NDVI. Então, quanto você mais levantar esses dados para você tomar uma decisão, melhor será o seu conhecimento sobre o campo. Então, o principal ponto para você conhecer seria uma análise de solo bem feita, com uma amostragem muito bem padronizada, sabe? Muito bem definido antes de executar a operação. E depois, com esses dados, é que você vai fazer as intervenções para melhorar a fertilidade desse solo, beleza? Como a prática de plantio está influenciando a fertilidade dos solos ao longo do tempo? Os produtores que estão seguindo receita de bolo, que sempre trabalham com a mesma adubação, que sempre estão colocando só os mesmos nutrientes, não está entendendo o sistema, não está balanceando macro e micronutrientes, porque eles têm importância igual. A única diferença entre eles é a necessidade da quantidade que a planta precisa. Então, se você está colocando somente uma fórmula, somente um tipo de adubação todos os anos ao longo da sua lavoura, ao longo do tempo que você planta, você pode estar empobrecendo o seu solo, porque aqui não especificou se é plantio direto ou plantio convencional, mas se você ainda gradeia, se você ainda faz plantio convencional todo ano, com o mesmo tipo de adubação, qual que é o problema? Você está empobrecendo, você está diminuindo matéria orgânica, você está diminuindo infiltração, você não está corrigindo o perfil de solo. Então, assim, se o produtor se manter nessa atividade, ele pode ver a curva dele, em vez de ser ascendente de produtividade, pegar uma curva descendente. Okay. Quais foram os maiores desafios enfrentados ao implantar o plantio direto nas condições mineralógicas do solo do Cerrado? A particularidade de muita gente, porque assim, na implantação do plantio direto, a principal dificuldade lá foi entender como o sistema funcionava, como obter uma boa plantabilidade com as plantas de cobertura, com a terra coberta, mas depois disso, com o aumento da matéria orgânica, fazendo um início, fazendo uma preparação para esse plantio direto, entrando com o plantio direto já com uma terra corrigida, sem alumínio zerado, V% acima ali de 70%, pH acima de 6, assim, 5,5, 6. Então, assim, aí ficou mais fácil. Agora, quem fez o processo só virou um solo que não estava pronto para plantio direto, ele teve problemas e provavelmente ele teve que fazer um reset nessa área para poder corrigir esses detalhes para depois conseguir tocar o plantio direto de uma forma mais eficaz. E na sua opinião, quais são os erros mais comuns que os produtores ainda cometem em relação a isso? Sabe, muitas vezes se a gente não coleta nada de solo, se a gente não levanta esses dados, o produtor vai na revenda e compra aquela adubação padrão, 300 kg, 400 kg de um adubo 8,28,16, com mais uma cobertura de 30,020, e acha que isso é o diferencial dele. Mas não é, porque às vezes você está colocando uma quantidade de potássio menor do que você precisa, porque você está trabalhando um adubo formulado baseado no número comum que os produtores usam. Então, assim, eu acho que essa são os maiores erros, sabe? Seguir o que o vizinho está fazendo, o que a revenda está recomendando, cegamente, porque cada fazenda tem sua particularidade. Às vezes é de fertilidade igual, mas ele varia em micronutrientes, ele varia em tamanho de CTC desse solo. Então, assim, ele tem que buscar conhecimento para que ele possa tomar as decisões de adubação da área dele, para que não fique seguindo essa receita de bolo que a gente fala, né? Seguindo um padrão de recomendação, só porque está todo mundo fazendo. Então, assim, cada fazenda tem sua característica e o principal erro do produtor é seguir a recomendação de bolo. Ele tem que entender como está o seu sistema, em que ponto ele está e quando ele quer chegar. E conhecer, além do que tem no seu solo, o que as plantas extraem, as plantas exportam. Porque ele precisa fazer essa reposição, porque senão cada vez mais ele vai estar empobrecendo o solo dele, ao invés de estar melhorando. Existe algum conhecimento técnico que acredita estar sendo subestimado hoje na agricultura de cerrado? Ah, sim, vários, porque hoje a cadeia comercial, sabe, ela está posicionando
os nutrientes de uma forma assim, muito padronizada. E fazendas, cada uma tem as suas características. Então eu acho que o conhecimento está de entender cada fazenda e entendendo essa fazenda, ele fazer a recomendação. Talvez pelo sistema que a gente tem que... Os agrônomos têm que captar esse cliente e fazer negócio para poder ele ter uma estabilidade no emprego, ele não tenha tempo hábil de fazer isso. Mas eu acredito que se o sistema conseguir se adaptar a isso, os agrônomos vão fazer um serviço de diagnóstico muito melhor e entregar resultados melhores para esses produtores. Mas assim, questão se tiver algum conhecimento técnico sendo subestimado, é somente de entender o sistema de cada produtor. E isso envolve inúmeras variáveis, que se a gente for descrever aqui, fica muito grande. Mas assim, entender como tal, se ele fez o perfil de solo, se ele já trabalha com planta de cobertura, qual a sua maior deficiência, qual elemento pode estar comprometendo, qual está em maior quantidade, que talvez está comprometendo a absorção de outro nutriente. Então assim, tudo isso que eu relatei aqui rapidamente faz breve de um diagnóstico correto de dentro da propriedade. A relação entre agricultor e solo nem sempre é equilibrada. O que ainda nos falta para que esse cuidado com a fertilidade vá além da aplicação de insumos e entre no planejamento de longo prazo da propriedade? Verdade. Assim, aí aproveitando o gancho da pergunta número 6, é esse diagnóstico correto da propriedade, sabe? Para que o produtor não fique somente fazendo aquilo todo ano. Ele, talvez um ano, ele vai ter que trabalhar com uma planta de cobertura, talvez abrindo mão de uma safrinha, para que ele possa aumentar o nível de matéria orgânica, aumentar a atividade biológica desse solo, abrindo mão de uma safrinha, para que ele possa aumentar o nível de matéria orgânica, aumentar a atividade biológica desse solo, porque às vezes você pode pegar solos de igual fertilidade, mas na hora que você vai fazer uma análise de atividade microbiológica, uma biose, ele tá um produz 10 sacos a mais do que o outro, então tipo assim, ele está muito mais equilibrado. Ele já é um sistema, ele não é somente uma base para um plantio. Então assim, eu acho que para que o produtor entenda esse planejamento de longo prazo da propriedade, um diagnóstico muito bem feito de como ele está e o que ele vai fazer para melhorar o solo dele física, quimicamente e biologicamente. Esses seriam assim, os 3 pilares que ele teria que trabalhar para poder ser sustentável no longo prazo. Tem algum aspecto mineralógico do solo do Cerrado que você considera uma vantagem? Sempre tem, porque tipo assim, você geralmente por característica, até por formação desses solos, eles realmente são ácidos e pobres. Porém, eles já mostraram para nós que se a gente fizer a reposição de nutrientes, fazer o sistema, eles oferecem muitos ganhos. Por quê? Porque eles oferecem rendimento operacional. Então você consegue, por ser áreas, na maioria das vezes mais planas, são áreas que a gente consegue trabalhar elas, tem um ganho operacional muito grande, pode imprimir uma eficiência técnica, reduzindo custos operacionais, e com isso a gente tem essa grande vantagem. Agora, falando em termos de fertilidade de nutrientes que estão disponíveis nesse solo, a gente pode... não, eles são ácidos e pobres, ok, mas a gente pode, através de um diagnóstico correto, entender o que a gente tem lá que é uma vantagem. Falar tipo assim, não, é padrão que eu tenho a vantagem de ter X elementos sempre nesses solos. Não, isso não vai existir. Vai existir um diagnóstico onde a gente possa entender o que tem lá, aproveitar, mas de qualquer maneira fazer uma correção, uma elevação dos níveis de nutrientes desse solo, para que essa base se torne uma base muito produtiva no médio e longo prazo. Beleza? O que você pensa sobre o uso crescente de tecnologias digitais no monitoramento da fertilidade do solo? Eu até citei lá no começo, a gente tem a NDVI, a gente tem a DRIS, a gente tem a Bioas. Então, assim, tudo isso vai em conta dessas tecnologias digitais. O que isso, traduzindo, o que essas tecnologias vão nos trazer? Vão nos trazer mais dados para que a gente consiga fazer um diagnóstico mais completo, ser mais assertivo na recomendação para o produtor, e o produtor colherá mais benefícios na hora que ele implementar a sua lavoura. Que mensagem gostaria de passar para a nova geração envolvida com o uso e manejo dos solos? A minha geração especificamente, a gente trabalhou muito a parte química.
E hoje a gente vê a importância de trabalhar tanto a parte física, que muitas vezes foi negligenciada, seja na época porque se fazia muito preparo convencional, ou porque depois, não, já faço plantio direto, eu não me preocupo mais com isso. Mas assim, a gente tem que trabalhar a parte química para a gente dar condições das raízes desenvolverem, de fornecer oxigênio para as plantas. E a parte biológica. Hoje já é fato, a pesquisa já comprovou para nós aí que a atividade biológica traz uma sustentabilidade melhor para o sistema. Fazendo um paralelo, por que numa mata não tem nenhuma distorção de quantidade de pragas, de plantas muito inferiores às outras, porque o sistema está em equilíbrio. Então a gente tem que trazer aquele equilíbrio de físico, químico e biológico que existe na natureza, que ela está lá nos mostrando que é daquela forma que tem que ser feito, e trazer isso para dentro das nossas lavouras.